há pouco para estar falando a importância dessa prece pela paz mundial, visto que, como vocês devem estar sabendo, começou-se uma guerra, né, entre Irã e a nação judaica, né, Israel. Então, gostaria de enfatizar a prece pela paz mundial, tá bom? E outra coisa, eu vou falar de dois cursos, de dois cursos que vai começar a ter na casa, tá? Um é o estudo do Pai Nosso, tá? Um estudo aprofundado do Pai Nosso, trecho por trecho. Então a casa vai estar fazendo esse curso em breve. Não tem ainda uma data, mas eu creio que não demora muito. Então a gente já está divulgando, tá? O estudo do Pai Nosso. E o outro estudo... Quando vai ser o estudo? Que dia? O estudo o estudo é às quintas-feiras, tá? Às quintas-feiras. E o outro estudo também que a gente vai iniciar também às quintas-feiras é o estudo desse livro, do Céu e o Inferno, tá? Esse livro, ele é muito importante porque ele vem assim desmistificar algumas coisas, tá? Então, por exemplo, o que é o céu? O que é o inferno? Então, por exemplo, o céu ele é um local físico, o que é o purgatório, o que são anjos, o que são demônios, é proibido evocar espíritos, tá? Então esse livro, eu falei algumas coisas dele só, mas aqui tem exemplos de várias comunicações, tá? Então, esse é o nosso próximo estudo. Quem tiver interesse pode estar dando nome, se quiser, tá? E a outra coisa, meus irmãos, é sobre o Evangelho, tá? Eu queria destacar a importância da gente... Segunda. Fala do estudo da segunda, já que você está falando dos estudos. Estudo da segunda, isso. Às 7 horas começa. O Evangelho, nós temos um estudo acontecendo na casa. Toda segunda-feira é o Enilton, né? Enilton. Ele que é o coordenador desse curso, do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu queria falar, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém um ensino moral de Jesus. Então eu queria destacar a importância da gente estar lendo esse livro para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, que é da ID, a editora, ele fala assim atrás, ó. O ensino moral de Jesus, o poder do amai-vos uns aos outros nas mais diversas situações da vida, quando deixamos o nosso amor fraterno gerar em nossa mente e nosso coração, em nossas mãos e nossos passos, para que tudo se equilibre ao nosso redor, nas mais diversas situações da vida. Então eu achei legal isso que está escrito atrás dessa edição e quis ler para vocês, tá? A importância do Evangelho e não menos importante, muito mais importante, o Evangelho no lar, tá? Você fazer com a sua família, escolhe um dia e horário marcado, porque é o Evangelho no lar que cria a proteção em nossas casas, tá bom? Então vamos lá. E hoje, agora sim, pessoal, começando o nosso tema, agora, oficialmente. Nosso tema hoje é honra o teu pai e a tua mãe, né? Que está no capítulo 14 do Evangelho. E esse tema, vou mudar aqui, ó, esses são, antes de eu falar propriamente dito, os temas do capítulo. Então, quais são? Piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que eu vou tentar explicar para vocês o que Jesus quis dizer com essa frase, o que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual, e a ingratidão dos filhos para com os pais. Tá? Deixa eu passar aqui. E assim, ó, o honra o teu pai e a tua mãe, na lei mosaica, né, mais popularmente chamado dos 10 mandamentos, né, ele é o quarto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor te dará, que foi recebido por Moisés, né, a lei mosaica. E ele é tão importante, a lei mosaica, que depois Jesus vem
e fala sobre ela nessa passagem aí, que está lá em Marcos, Lucas e Mateus, que são os 3 evangelhos sinóticos, né? Se alguém assistiu hoje o programa, a Nilceia falou sobre isso. Sinótico é que tem o mesmo ponto de vista, a mesma síntese. Então isso vai dar nos 3 evangelhos. Esse trecho aí é de Marcos, que eu escolhi, né? Jesus ele lembra isso para uma pessoa nessa passagem. E peraí. E eu trouxe também para a gente contextualizar o que significa honrar, que é dar crédito ou merecimento, exaltar, levar às alturas, glorificar e conferir honras, para a gente contextualizar e começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver aqui se eu não pulei, peraí. Não, tá certinho. É isso aí. Bom, então, o que nós vamos ter sobre esse primeiro tema, tá? A doutrina espírita, ela nos ensina que não é por acaso que nós estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regem o universo, em todos os seus aspectos. E a cada reencarnação, todos nós vamos ter a oportunidade de evoluir, de melhorar. E aonde ocorre isso? Não podia ser em melhor lugar que no seio familiar, na nossa família. E isso ocorre de acordo com a necessidade evolutiva que cada um de nós precisa passar. E a gente reencarna em famílias mais ou menos estruturadas. Umas mais estruturadas, outras nem tanto. E aqueles que reencarnam numa família, que reencarnam numa família onde vai ter todo tipo de apoio, carinho, e outros em família com problemas, onde os pais, os filhos estão sempre em choque, e numa outra situação mais extrema, muitos reencarnam na orfandade, dependendo de alguém, esperando um pai e uma mãe que o adote. Apesar de isso parecer um pouco ruim, mas não é. Tudo está de acordo com as situações que o espírito deve reencontrar para auxiliar no processo evolutivo que ele necessita passar nessa encarnação que ele veio. E todos os espíritos envolvidos nesse núcleo familiar, eles têm deveres assumidos uns com os outros. Deveres esses que não foram assumidos aqui, foram assumidos lá, antes da gente reencarnar. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro. E os nossos familiares, ou melhor, antes de falar nisso, a doutrina espírita diz que nós devemos amar o nosso próximo, como vocês sabem. E os nossos familiares, logo, eles são o nosso próximo mais próximo, porque eles são nossa família, isso que o texto diz. E assim, eu tentei elaborar essa conversa com vocês 100% fiel ao que está escrito no texto, tá, pessoal? E como eu disse, a nossa família é o próximo mais próximo. E na família, o espírito, ele vai aprender a exercitar o quê? Ele vai aprender a exercitar o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Agora, aí eu faço uma pergunta para vocês. Como que nós podemos amar ao próximo se a gente não ama nem o nosso pai nem a nossa mãe, que é o que Jesus disse? Se não conseguirmos exercer o perdão e a tolerância para com eles, como podemos fazer isso com os outros que não têm esse laço afetivo, primeiramente falando? É muito mais difícil. Então, por isso que o texto diz que a nossa família é o nosso próximo mais próximo, a quem a gente tem que amar. E o termo honrar, na verdade, ele encerra um dever maior para com os pais, que é esse slide aqui, o da piedade filial. E
A piedade filial, o que ela é? Só para explicar para vocês. Primeiramente, ela é uma consequência, tá? Ela é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo. Não só isso, tá? Deus quer que esse amor seja aplicado aos pais, isso que eu estou falando está no texto também, tá? Somando 4 itens, que eu vou mostrar agora. Olha lá. É preciso acrescentar ao amor respeito, estima, submissão e compreensão. Tá? Tudo isso completa a piedade filial. E nisso, a caridade, nós temos que ser caridosos. A gente sabe que a principal bandeira da doutrina espírita é a caridade, mas a caridade com os pais, ela tem que ser mais rigorosa ainda. Isso é o que diz o texto. Olha lá, a caridade deve ser mais rigorosa com os pais ou quem se encontra no lugar deles, em nossa encarnação. E esse carinho e atenção para quem assume o lugar de pai, tá? Independente de ser o pai biológico ou não. E não somente respeitar, mas ajudar nas suas necessidades, proporcionando o repouso aos pais na fase que os nossos pais estão idosos, certo? Como eles fizeram conosco na infância. Aí o texto, ele vem nos mostrar uma parte assim, um pouco não muito bacana. Porque existem filhos que julgam estar cumprindo esse mandamento de honrar o pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário, enquanto os próprios filhos não se privam de nada. Isso que o texto diz. Tá? É uma colocação de Kardec. Isso. Muitas vezes o texto diz que os filhos, quando estão com os pais, colocam os pais, por exemplo, no pior cômodo da casa, né, reservando para si o que há de mais confortável. Porém, o texto diz que isso é menos mal, quando não o fazem com má vontade, no caso os filhos, obrigando os pais muitas vezes a fazer trabalhos domésticos. Eu tenho uma sobrinha que é assistente social e ela conta muito isso. Ela pega muitos casos de pais muito idosos ainda fazendo trabalhos domésticos para os filhos e tal. E aí, Kardec ele nos faz uma indagação. Ele fala assim: caberá aos pais, velhos e fracos, servirem a filhos jovens e fortes? Claro que não. Quando nós ainda estávamos no berço, nossa mãe cobrou o leite que nos dava para alimentar? Claro que não. Nós não contamos quantas vezes nossa mãe deixou de dormir para ficar conosco quando estávamos doentes? Contou quantos passos deu-lhes para proporcionar os cuidados necessários? Claro que não, né? E os filhos, eles devem a seus pais não só estritamente o necessário, devem dar pequenas alegrias no dia a dia. O texto nos diz: cuidados carinhosos, porque eu estarei reproduzindo não mais do que o meu pai e minha mãe fizeram comigo quando eu era criança, adolescente. E o texto diz que a retribuição do amor aos pais é a única piedade filial aceita por Deus. Repito, o texto diz, é a única piedade filial aceita por Deus. Aí o texto, ele enfatiza algumas coisas também. Agora são algumas atenções. Ele diz que infeliz daquele que esquece a dívida para com aqueles que nos sustentaram na infância, aqueles que com a vida material nos deram também a vida moral, e que muitas vezes os pais, eles se submeteram a duras privações para fazer o nosso bem-estar, o bem-estar do filho. E novamente, o texto ele enfatiza: infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão. Aí já entra a lei de causa e efeito, que a doutrina fala, né? Se nós formos ingratos para com os nossos pais, nós seremos punidos com o abandono
e com a ingratidão também. Se não for nessa vida, com certeza será numa próxima. O texto diz: nada fica sem ajuste. Agora, muitos de vocês poderia perguntar assim: mas e os pais que descuidam dos filhos, né? Tem também o outro lado, né? Os pais. Muitos pais também abandonam filhos. E aí Kardec vem dizer o seguinte, que não cabe aos filhos julgarem os pais. Cabe a quem julgar? A Deus, obviamente. Cabe a Deus puni-los. Os filhos não podem nem censurar os pais. É isso que está escrito. Tá? Porque muitos filhos, talvez, Kardec diz, será que não fizeram por merecer? Para que os pais façam alguma coisa? E mesmo assim, os pais não podem ser julgados. E o texto diz também que o erro que se comete em relação a uma pessoa estranha é considerado uma falta leve, vamos chamar assim, um erro. Mas se esse mesmo erro for cometido para com os pais, o texto fala que isso é um crime, porque nesse caso existe a falta de caridade e ingratidão. Então isso, meus irmãos, é um pouquinho do que é a piedade filial, tá? Acho que deu para vocês mais ou menos entender. E aí, nós vamos falar agora. Parou de funcionar? O próximo tema do nosso bate-papo é esse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, para a gente entender o que Jesus quis dizer com isso, tá? Eu coloquei essa pequena passagem que está em Marcos e Mateus, que Jesus estava em casa, né? Reuniu-se com uma multidão grande, tinha muita gente, até fala que ele nem pôde completar direito a sua refeição, e ao saberem disso, os seus parentes, que deduzimos ser seus irmãos e sua mãe, eles saíram para prendê-lo e diziam: ele perdeu o juízo. Isso está lá no texto de Marcos e Mateus. E o povo que estava sentado à volta de Jesus, falando de uma forma resumida, disse: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, né? E Jesus então respondeu com uma pergunta: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam ao seu redor, Jesus disse: todo aquele que faz a vontade de meu Pai é meu irmão e minha mãe. Então, esse texto que vai nos dar o norte do que Jesus quis dizer com isso. E ali eu coloquei: a família se identifica pelo trabalho e pela missão. Tá? Agora, vamos pensar uma coisa junto. Quando a gente lê esse texto, não parece meio estranho, né? Que o mestre falando assim, se a gente lê isso de uma forma um pouco rápida, parece que até de certo modo Jesus falou de forma grosseira. E isso contrastaria com a bondade e com a inalterável benevolência do mestre. E se eu contar para vocês que nos meus estudos, durante os tempos, muitos tentaram usar essa passagem aqui para falar que Jesus se contradizia, que ao mesmo tempo que ele pregou o bem, ele também não foi legal quando ele desprezou, entre aspas, a vinda dos irmãos e da mãe. Agora vamos pensar, qual é a base da doutrina de Jesus? É o amor e a caridade. Foi o que Jesus mostrou em sua passagem aqui na Terra, ensinando benevolência, indulgência e o perdão. E aí, uma coisa é certa: se determinadas máximas que Jesus disse está em contradição, ou nós achamos que está em contradição com algum princípio, é que as palavras que ele disse foram mal reproduzidas, mal interpretadas ou mal compreendidas. Mesmo porque os textos bíblicos tiveram muitas traduções, até chegar na língua portuguesa. Quem viu o programa Caminhos da Luz hoje, a Nicéia
nos contou que a língua portuguesa foi a 10ª língua a ser traduzida os textos. Então passou por todas as línguas, né Anderson? Começou no hebreu, né? E assim foi, né? Eu sei que o português foi a 10ª. Então vocês imaginam por quantas traduções o texto passou. Ou seja, então se por acaso a gente desconfia que existe alguma contradição, isso não existe. E muitas vezes Kardec diz, se há uma contradição, não há. As palavras não pertencem a Jesus. E não pertencem a Jesus, isso que ele falou. Agora, quando a gente lê também, aqui, vamos falar agora da família de Jesus, né? Quando a gente lê esse texto, com certa razão, parece que nessas circunstâncias, Jesus mostrou uma certa indiferença, como eu disse, para com os seus familiares, e até passa uma impressão que ele meio que renegou sua mãe, Maria, está no texto. Mas não, eu vou explicar por quê. O texto diz o seguinte, que quanto aos irmãos de Jesus, não tem muitos registros sobre isso, mas disse que Jesus não tinha muita afinidade com os seus irmãos, porque naquela época irmão e primo era mais ou menos a mesma coisa, certo? E o que o texto diz? Que os irmãos de Jesus, o texto chama eles de espíritos pouco avançados. Por quê? Porque eles não compreenderam a missão que Jesus tinha quando ele esteve entre nós. A conduta de Jesus aos olhos dos irmãos, veja bem, estou falando dos irmãos, tá? Não da mãe, Maria. A conduta aos olhos dos irmãos era uma conduta estranha. E muitas vezes parece que os irmãos de Jesus compartilhavam até certo ponto o que os próprios inimigos de Jesus pensavam sobre ele, sobre a sua missão. E a família de Jesus muito mais acolhia ele como um estranho, falando isso os irmãos, do que como a pessoa que ele era, que a gente sabe. E João, o evangelista, no capítulo 7, no versículo 4, João diz claramente que eles não acreditaram em Jesus. Então, se uma hora alguém tiver curiosidade, abre lá em João 7, que vai estar todo o texto. João fala que a família de Jesus, se referindo aos irmãos, não acreditavam nas palavras que ele dizia. Tá? E o que acontece? Lá em João 7 está assim, ó. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza essas obras, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditaram neles. Então Jesus lhes afirmou, o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer hora será a correta. E falando agora sobre Maria, para a gente terminar esse tema, se a gente supor que Jesus passou pela cabeça renegar a mãe, seria desconhecer o caráter de Jesus. Tá? Um tal pensamento desse não poderia vir de alguém que disse honrar o pai e a mãe, seria um contrassenso, certo? Isso. Então, é preciso buscar um outro sentido para essas palavras, o texto diz, quase sempre ocultas na forma alegórica. Jesus, ele não perdia nenhuma ocasião para ensinar. E a chegada da sua família nesse ponto foi aonde Jesus estabeleceu a diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, esse trecho de quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele vem elucidar isso, na verdade. Tá? Que os irmãos de Jesus, eles eram apenas família corporal, não era a família espiritual de Jesus. E agora partindo para o próximo, é exatamente isso, o parentesco corporal e o parentesco espiritual e o dever dos pais. Tá? Então aqui eu deixo já esse slide, que são os tipos de família. Tá? Então o que a gente tem que apanhar disso? Tá? Sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Que não são os pais que criam o espírito do filho. Os pais apenas nos fornecem o nosso corpo, essa capa, né? O nosso invólucro.
Além de gerar o corpo, os pais eles são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, com o objetivo de ajudá-los a progredir. E falando um pouquinho de reencarnação, os espíritos eles vão reencarnar sempre numa mesma família, nos parentes próximos, que são espíritos simpáticos entre si, unidos por relações anteriores. Essas relações, elas se manifestam pela afeição que existe ou que existiram entre eles numa vida terrena. Mas também pode acontecer que espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias, muitas vezes, né? E que se manifestam por aversões. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões para eles é uma grande provação. Mas como eu disse, se eles estão juntos, é porque há algum ajuste a ser feito. E esse tema, ele vem ensinar que os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamento que unem os espíritos. Nisso, existem esses dois tipos de família, né? A família que une pelos laços corporais, sanguíneos, e os laços espirituais. E aqui eu mostro o próximo slide, que é esse. Que está bem, eu tentei separar para a gente entender, né? A família corporal, estabelecida por laços sanguíneos, o parentesco corporal estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. Pode ou não ser compostas de espíritos afins, ditos parentes espirituais. E a família espiritual decorre exclusivamente da afinidade e comunhão de ideias e valores. Então é bem diferente. E a parentela espiritual ela é facilmente identificável. São pessoas que buscam e têm prazer na companhia uma das outras. Tá? E essas famílias que se unem por laços espirituais, elas possuem um relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação dos seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos, quando elas partirem daqui da vida terrena para continuarem aprendendo juntas, né? E já a união das famílias por laços corporais, o texto diz que é uma união frágil, como a própria matéria termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Claro que a gente sabe que esse não é o objetivo. O objetivo de estarmos juntos é todos se entenderem para podermos evoluir. Então, foi exatamente isso que Jesus quis ensinar quando ele disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, né? Ou seja, minha família pelos laços de espíritos, porque quem quer que faça a vontade de meu pai é meu irmão e minha mãe, tá? E agora, o próximo item, dá uma mudadinha para mim, Anderson. Falhando. A ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Pode mudar mais um. Qual a causa raiz do problema da ingratidão, meus irmãos? A causa é aquilo que a doutrina espírita não cansa de combater. Pode mudar, Anderson. Desajustes em relacionamentos cometidos em vidas passadas. Normalmente é isso, tá? Ou na esmagadora maioria das vezes. Pode mudar, Anderson. E foram causados por quê? Pode mudar. Olha lá. Orgulho e egoísmo, né? Aí eu coloquei, são as grandes chagas da humanidade. Quem disse isso foi o ministro Genésio, do livro Nosso Lar, numa das passagens. Ele diz isso, né? Que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Ou melhor, todo mal, né? Todo mal que ocorre é causado pelo que nós temos que combater, orgulho e egoísmo, e o nosso aliado para isso é a nossa reforma íntima, que é aquela reuniãozinha que nós fazemos conosco mesmo para ver o que está errado e o que a gente pode mudar, melhorar. Deixa eu ver uma coisa. Deixa um pouquinho aí, que eu vou falar uma coisinha.
Falando um pouquinho sobre a ingratidão, ela é causada pelo orgulho e egoísmo, e o texto nos diz novamente que são sentimentos próprios de espíritos ainda endurecidos, que ainda não conseguem praticar a benevolência, a indulgência e o perdão. E o Evangelho nos diz que esse sentimento causa grandes danos espirituais em quem o pratica. Tá? Então isso, a gente vê muito isso, né? Eu nem tanto, que eu estou começando a estudar agora, mas os membros da casa que fazem atendimentos nas sessões mediúnicas presenciam muito isso, como muitas vezes é difícil você convencer um espírito a tentar melhorar, porque o orgulho e o egoísmo ainda está muito enraizado neles, né? E num relacionamento conturbado, quando não há explicação na vida presente, deve-se voltar o olho ao passado, sempre lembrando que a morte jamais apaga os desajustes cometidos. Isso é muito importante. Somente com a prática do amor, do perdão, esse sentimento será extinto. Então vamos sempre lembrar. Eu costumo dizer, eu quero desencarnar estando de bem com todo mundo, para não ter problema. E mesmo assim ainda não sei não. Né, Anderson? Olha lá, o Anderson está rindo lá. Mas é verdade, né? Senão eu vou ter que vir aqui para o Anderson me ajudar depois de desencarnar. Né? Mas assim, apesar disso, meus irmãos, todo espírito vai ser dado a chance dele reparar o problema que ele causou, né? Mesmo com os nossos familiares, né? Como diz uma passagem, né? Nós vamos ter que pagar até o último vintém aqui. Mas essa tarefa nem sempre ela é fácil de cumprir, porque vai haver dificuldades, vai haver empecilhos para a gente se ajustar. Mas o nosso objetivo é esse, é se ajustar com quem nós tivemos algum problema, né? E com esforço e persistência em cumprir o que foi planejado antes da gente reencarnar, mesmo a gente não sabendo. Mas nós temos o apoio da espiritualidade, o apoio do mentor e tal. E tornará amigo ou inimigo daqueles que entre os quais nós somos chamados para viver juntos, né? E deixa eu ver se voltou a funcionar agora. E aí eu trago a pergunta 208 do livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse? Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Tá vendo, Nicolas? Me ajuda, por favor. Viu? E aí, pessoal, esse capítulo ele não é um capítulo extenso, tá? Ele é um capítulo relativamente curto. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho do que eu entendi. E aí eu deixo o último slide, como sempre. Você dá um enter para mim, Lu, fazendo um favor? Como sempre eu deixo uma frase do Chico. Eu sempre gosto das frases dele, né? Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Olha que interessante, meus irmãos. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. O meu muito obrigado a todos. Vou fazer a prece, tá? Mais um? É? Mais um? Não? Ah, tá. Então vamos fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento e vamos agradecer pelo ensinamento que a espiritualidade trouxe hoje e que nós podemos, como pais, ser melhores com os filhos e como filhos, ser melhores para com os nossos pais. E que esse ensinamento, de um modo geral,
venha nos fazer pessoas melhores e que nos ensine a praticar o perdão, a indulgência, a benevolência para com o nosso próximo e para com os nossos pais, que são mais próximos. Seja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Meu muito obrigado e que assim seja. Obrigado.